Boa tarde, amigos. Voltei para mais um exemplo, tá? Vocês aqui, vou mostrar para vocês no quadro aqui. Bem, gente, mais um exemplo, só que vocês têm que ter o cuidado agora que eu não botei A e B, tá? Seja F de reais em reais. Então, se eu coloco de reais em reais, não tem nenhuma restrição. Isso aqui mais para frente vocês vão entender mais um pouquinho, entender melhor isso aqui. Se eu coloco de reais em reais, a minha função não tem nenhuma restrição, tá? Porque quando a gente vai estudar o domínio de uma função, tem funções que nem todos os valores de x a gente pode usar. Vou dar um exemplo para vocês. Raiz quadrada, né? Se eu coloco uma função aqui, ó, fx é igual a raiz quadrada de x. Se eu coloco uma lei de formação assim, eu não posso colocar isso, tá? Porque nem todos os números eu posso ter raiz quadrada de número negativo? Não. Então tem que colocar aqui reais, né? Aí tem que colocar uma anotaçãozinha para tirar os números negativos, tá? Então, como eu coloquei aqui, seja f uma função de reais em reais, eu vou ter uma lei de formação lá, que eu vou falar para vocês, que eu posso colocar qualquer elemento que eu vou ter em minha imagem, sem restrição, tá bom? Então, vou apagar aqui. Vou ler de novo para vocês. Seja f uma função de reais em reais, então eu posso colocar, atribuir qualquer valor para x, que eu vou ter minha imagem sem estourar a minha função. Tá o quê? A minha função que eu dei esse exemplo é 2x mais 3, tá? Gente, lá nos livros vocês podem encontrar, em vez de essa ser fx, vocês vão encontrar assim, ou vocês vão encontrar assim, ó. Vou botar um ou aqui, tá? É a mesma coisa que f de x, f é parente, fecha parente x é a mesma coisa que y, como eu falei na outra aula, tá bom? Só que o meu y tem uma lei de formação, que é o 2, que o meu y é igual a duas vezes o valor de x, toda vez que o númerozinho está grudado com a letra, ele está multiplicando, tá? Guarda isso. Assim mesmo, o número está grudadinho com a letra, está multiplicando, não aparece o sinal de vezes aqui no meio, mas quando está grudadinho, está multiplicando o valor da letra. Então, minha lei de formação é 2x mais 3. Então, o que a gente vai fazer essa brincadeira aqui na aula? Vamos atribuir valores, qualquer valores para x, e a gente vai encontrar o y, ou seja, a gente vai atribuir valores de um domínio e a gente vai encontrar o quê? A imagem. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, tá? X. Vou botar a função. Tá? E aqui, y. Tá, gente? Então é isso. Então, ou seja, eu vou atribuir valores para x, vou substituir na função e vou ter o meu valor para y, tá bom? Como eu falei na outra aula, que eu já ia trazer uma lei de formação, uma função com a sua lei de formação, eu ia atribuir valores. Depois vocês podem até representar no diagrama, só que o diagrama já foi para outra aula, mais para provar se era função ou não. Que a gente daqui a pouco a gente vai partir para o gráfico, tá? Mas só que eu estou falando de função em geral, tá?
eu tenho apresentado para vocês mais função do primeiro grau, que eu especificamente, né, vai ter cada função específica, a do primeiro grau, a do segundo grau, terceiro, né, a do segundo grau a função quadrática, mas eu estou apresentando a funçãozinha do primeiro grau, tá, que eu vou falar sobre ainda, especificamente a aula vai ser função polinomial do primeiro grau. Que eu estou colocando essa que é mais fácil para vocês entenderem na hora de substituir os valores para fazer os cálculos, tá? Mas vai ter uma parte específica da aula que eu vou falar assim, função polinomial do primeiro grau. Aí a gente vai apresentar ela para vocês. Vai ter uma parte que a gente vai falar assim, função quadrática. Aí eu vou apresentar a função para vocês. Função exponencial, função logarítmica, função modular, então é tudo função, tá? Mas é isso que eu estou te falando. Essas funções têm umas restriçõezinhas aqui no meu domínio, tá bom? Então vamos lá. Vamos atribuir valores para x, os valorezinhos pequenos, fáceis de calcular, para vocês entenderem na primeira aula. Então vamos fazer para x igual a 1 primeiro. Então, quando eu fiz o x igual a 1, então aqui dentro, aqui no x eu vou substituir e vou multiplicar por 2. Então você tem que fazer isso, ó. Então f de 1, f quando x igual a 1, então vou substituir aqui, ó. Vocês podem fazer o cálculo no rascunho. Então vai ficar 2. Gente, toda vez que o número está grudado com uma letra, ele está multiplicando o valor da letra. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3. Então são cálculos que vocês podem fazer de cabeça. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então eu acho o meu y igual a 5. Tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa do diagrama, ó. O diagrama aqui, quando o x foi 1, o y foi 5. Dentro dessa lei de formação. Então vamos botar aqui uma divisóriazinha aqui, para não ficar embolado. Fazer para x igual a 0. Poderia começar pelo 0, mas não importa, gente. Qualquer valor que você atribuir para x, não importa a ordem, tá? X igual a 0. Então vamos fazer f de 0, né? Fazer f de 0. Então no lugar de x eu vou colocar o quê? 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar sempre o quê? 0, né? Vai sobrar quem? 3. Então, quando eu fiz o x igual a 0, eu achei meu y igual a 3. Gente, qualquer valor você pode atribuir aqui. Agora, na aula, quando você chega, isso aqui é lá no primeiro ano do ensino médio. Mas isso aqui também estuda no 9º ano. Mais aprofundado no ensino médio. Mas ali o professor não quer saber que você não sabe regra de sinais, não sabe multiplicar, não sabe dividir. Ele não quer saber nada disso. Você chegou no primeiro ano, então vou atribuir um valor negativo aqui, ó. Botar o menos 1. Então no lugar de x, agora eu vou colocar menos 1. Agora tem uma coisa importante que eu sempre falo para os meus alunos. Toda vez que o número for negativo, coloca dentro do parênteses. Então tudo bem, professor. Vamos lá. 2 vezes, abre parênteses, menos 1, mais 3. Aí que entra a regra de sinal, gente. Eu estou multiplicando o número positivo com o número negativo, sinais diferentes. Menos 2 vezes menos 1, vou botar aqui embaixo, ó. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. Aí eu brinco com os alunos assim, ó. Devo 2, tenho 3. Paguei minha dívida? Paguei ainda e fiquei com quanto? Com 1. Então aqui vai dar 1 positivo. Atribuir mais uns valorzinhos aí. Botar mais um negativo. Botar mais um negativo. Botar um menos 2.
Então vou fazer f de menos 2. Então no lugar de x eu vou colocar menos 2. Eu falei que toda vez que for negativo tem que colocar entre parênteses, o mesmo que vocês falaram aí, ó. Então, gente, 2 vezes menos 2, estou multiplicando o número positivo com o número negativo. Sinais diferentes, menos 4. Mais 3. Eu devo 4, tenho 3, paguei minha dívida? Não, brinco assim com os alunos aprendem legalzinho. Devo 4, tenho 3, paguei minha dívida? Não, se eu não paguei, menos, tá? Fiquei devendo quantos na loja ainda? 1, menos 1. Vou botar o último valorzinho aqui, tá? O professor pode botar números maiores, problema nenhum. Você pode colocar qualquer número, tá? É reais, reais são qualquer número. Olha só, professor, posso colocar uma fração? Sim. Para x igual a 1/2. Professor, complicou, né? Não, gente, não complicou nada. No lugar de x, eu vou colocar a fração 1/2. Então vai ficar 2 vezes 1/2 mais 3. Gente, multiplicar um número inteiro com uma fração, vocês podem colocar umzinho aqui embaixo, ó. Tem a regrinha de cortar. Você poderia cortar aqui, mas vamos fazer assim primeiro para o aluno entender. Porque de repente pode ser outro número, essa regrinha de cortar, o aluno não está esperto em relação a isso. Quando você vai multiplicar um número inteiro com uma fração, você pode colocar umzinho aqui embaixo, tá? Então, multiplicar a fração, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Vamos multiplicar, botar o resultado aqui. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Mais 3, né? Gente, toda fração é uma divisão. E toda vez que eu dividir dois números iguais, vai dar sempre 1, né? Então, 1 mais 3 igual a quê? 4. Mais 4. Certo, gente? Então, nós daqui, eu ainda vou falar para vocês de pares ordenados na outra aula para poder a gente construir o gráfico. Mas eu já posso falar nessa aula, tá? Então, aqui, gente. Aqui a gente teve o par ordenado. Eu vou botar aqui em cima x e y, tá? Então aqui nessa primeira, quando x foi igual a 1, quando a gente fez x igual a 1, nós achamos nosso y igual a quê? 5. Certo, gente? E que quando x foi igual a 0, eu achei meu y igual a quê? 3. Certo? E quando eu fiz o meu x igual a menos 1, eu achei meu y igual a quê? 1. Não é verdade? Opa, aqui 1. Show, gente. Então, isso aqui são os valores do x, isso aqui são os valores dos y. Era o par ordenado x, y, para depois eu vou representar no plano cartesiano lá no gráfico, tá? Vou fazer um gráficozinho, tá? Plano cartesiano, e vou traçar um gráfico, tá bom? Isso, gente, é melhor quando eu for falar de função. Já fica melhor que eu separo, tá bom? Primeira parte agora eu estou mostrando para vocês como você substitui um domínio, o valor do domínio, numa função, e você tem uma imagem.
Então, quando eu fiz o x igual a menos 2, eu achei meu y igual a menos 1. Certo, gente? E quando eu fiz meu x igual a 1 sobre 2, eu achei meu y igual a 4. Tudo bem, gente? Então, essa brincadeira que a gente fez aqui, tem na apostila do 9º ano, tá? Não é só uma aulinha para minha turma, que eu estou falando muito da turma de 9º ano, mas como para todos que visitam o meu canal. Então a brincadeira é essa. Te dá uma lei de formação, você vai atribuir valores. Botei em reais porque isso aqui é uma funçãozinha do 1º grau, você pode atribuir qualquer valor para x. Tá bom? Então, isso aqui, essa brincadeira aqui. Legalzinho, né? Então é isso, gente. Nessa aula você aprendeu a atribuir valores do domínio e você achar os valores da minha imagem, tá? Porque na próxima aula eu vou trazer assim, o valor para o domínio ou o valor para a imagem para vocês acharem, e aí vocês vão voltar lá no 7º ano em equaçãozinha do 1º grau. Vocês vão ver na próxima aula, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço!